Olá, amigos, tudo bem? Começamos hoje mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Na semana passada nós tivemos alguns problemas técnicos, nós chegamos até a fazer a gravação, mas tivemos alguns problemas que não pudemos postar. Mas hoje estamos aqui e com fé em Deus vai dar tudo certo. Hoje nós estaremos abordando um assunto bem interessante, que é continuação do assunto da semana passada, que falava de Jesus como mestre dos mestres. Nós vamos ver novas lições, algumas outras lições sobre esse mestre dos mestres, que é Jesus. Mas antes da gente começar essa lição, vamos fazer uma oração. Poderoso e eterno Deus, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Abençoe-nos agora ao estudarmos a tua lição. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pastor Moraes, direto de Itapeva, São Paulo. No sábado, 31 de outubro, nós temos aí o autor da lição do Info, né? Está conosco o professor Ramon Gomes, né? Daqui a pouco ele vai fazer o comentário dele. E ele diz que, sejam quais forem as nossas diferenças, uma coisa nos iguala, a nossa natureza pecaminosa. Quando você observa esses três quadros que foram colocados, diz um casal que é encontrado em desobediência, uma mulher que é flagrada em adultério, um rei que é acusado de adultério. Na Bíblia tem um texto que me chama muita atenção, que está lá em Tiago 3:2, que diz: todos tropeçamos e muito, todos erramos. Esse texto aí é muito parecido com Romanos 3:10, que diz que não há um justo sequer. E esse texto foi inspirado praticamente em Salmo 14, quando diz que todos erraram, né? Não há nenhum justo, Deus olhou e não há nenhum justo. Isso mostra muito de quem somos. Desde Adão até então, todos erramos e erramos muito. Temos essa característica em comum entre nós, que é a nossa natureza pecaminosa. Essa natureza, ela não discrimina. O texto aqui fala que uma mulher pobre era acometida por essa natureza pecaminosa, um rei rico também era acometida por essa natureza pecaminosa, uma mulher que tinha uma péssima reputação, tinha um rei que tinha uma ótima reputação, uma mulher que não tinha nenhuma devoção, e o Davi, que era um homem totalmente devoto. Então, se você pega a mulher adúltera e pega Davi, com todas as suas qualidades, devoção, o pecado nivela eles, coloca eles no mesmo nível. Eles estão numa situação iguais. O pecado, a natureza pecaminosa não escolhe classe, não escolhe cor, sexo. Agora, duas verdades nós temos aqui, que é todos pecaram, Romanos 3 fala, todos pecaram, mas existe a beleza que diz que nós carecemos da glória de Deus, ou necessitamos da glória de Deus, que foi nos apresentada através de Cristo. A conclusão é: a morte de Cristo foi em favor de toda a humanidade. Por isso o evangelho é universal. A educação cristã deve nos mostrar Jesus como única solução para a nossa frágil situação. É uma aberração o ser humano entender ou colocar na cabeça que ele é melhor que o outro, porque ele come um tipo de alimento, porque ele se veste de uma forma diferente. Qualquer coisa que o indivíduo possa se comparar com outra pessoa é uma aberração, porque todos somos pecadores. A diferença é que existem pessoas que camuflam melhor do que outras. Algumas pessoas conseguem disfarçar essa natureza pecaminosa, mas ela está praticamente em todos nós, com certeza em todos nós, com a mesma intensidade, nos nivelando. E a educação cristã é todos somos iguais, todos erramos e erramos muito, todos pecamos, e a solução é a morte de Cristo, é a pessoa de Cristo. Então nós temos aí o domingo, temos aí comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, era proibido porque
ela apresentava a tentação em rejeitar a soberania divina. E aí nós temos aí, antes do pecado, o homem tem comunhão com Deus, e o homem, depois do pecado, o homem se esconde de Deus. Apesar de ter esse tom assim bem negativo, eu queria colocar assim um pouco de emoção nesse info aí. Primeiro, usando aqui a expressão que Deus procurou Adão, estava escondido. E quando você vê a história da Bíblia, você vai perceber que Deus, por milhares e milhares de anos, tem procurado o homem. Quando você observa lá que Deus que foi atrás de Abraão, Deus que procurou Jacó, Deus que procurou Moisés na sarça, Deus foi atrás do pecador. Deus sempre vai. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai encontrar algumas coisas interessantes. Por exemplo, lá em Lucas 19:10, tem um verbo que fala assim, olha, Jesus veio buscar e salvar. Esse verbo buscar, do grego, ele é zeteu, é procurar. Ele veio procurar. E quando você vai para Lucas também, Lucas 15, você volta um pouco mais, você vai encontrar 3 parábolas que nas 2 primeiras usam o mesmo verbo. Quando o pastor procurou a ovelha, que é quando o pastor e a mulher procurou a moeda. Você vai perceber que Deus foi sempre o indivíduo que agiu, ele nunca reagiu. Mesmo quando a parábola hoje contada, as parábolas são contadas com ênfase no homem, né? A parábola se tornou mais muito do homem. O homem diz, a ovelha perdida, o filho perdido, a dracma perdida, mas a parábola conta a história de um pastor que procura a sua ovelha. A parábola é de uma mulher que procura a dracma. E mesmo quando parece que o homem está correndo em direção a Deus, no caso do filho pródigo, ele que está procurando Deus, no Desejar Tuas Nações, Ellen White diz que aquele homem possivelmente não conseguiria atravessar, vir até a casa do pai. Quando o pai percebeu que ele poderia ser rechaçado, até apedrejado sob a lei judaica, o próprio Deus correu em direção ao seu filho. Portanto, queridos, você vai perceber que Deus sempre é visto correndo, buscando, procurando o seu filho. E aí eu finalizo esse meu comentário dizendo algumas coisas que Deus fez para nos achar, para nos encontrar. E o texto de João diz que ele se fez carne. Lá em Filipenses diz que ele se humilhou, se tornou servo, ele se fez réu de morte. E lá em 1 Coríntios 5:21 diz que ele se fez pecado. O homem, por mais que se esconda, Deus sempre vai encontrá-lo. Essa é a beleza das parábolas que nós ouvimos agora há pouco. Ele vai nos encontrar. Ele nos encontrou. Muito bem, para comentar aí a parte de segunda-feira, eu quero aí chamar aí de Brasília o pastor Bruno Flávio. É contigo aí, meu amigo. Obrigado, pastor Moraes. A gente está aí junto, falando aqui de Planaltina, Distrito Federal. Vou comentar aqui a lição de segunda. E a lição de segunda vai falar aqui de uma fuga, falando aqui da fuga de Jacó. A gente vai ter aqui na nossa infolição comentando, né, que Jacó fugiu do seu lar e quando ele foge, Deus promete para ele um novo lar e ele separou-se da sua família e depois Deus promete para ele uma nova família. Essa história é uma história muito interessante, pegando um gancho ali do que o próprio pastor Moraes já falou para a gente em relação a Deus ir atrás do homem. Porque a gente vai ver aqui um Jacó que é alguém que não tinha nada para oferecer para Deus, absolutamente nada. Ele é alguém que traiu sua família, ele enganou seu pai, seu irmão, ele é quase um traidor, é alguém que até então tinha um procedimento muito esquisito, e Jacó, ele vai andando, e uma das coisas do texto que eu achei interessante, um comentarista que ele coloca, fala assim que, aqui em Gênesis 28, do verso 10, verso 11, diz assim, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã, e tendo chegado a certo lugar ali, passou a noite, pois já era sol posto.
tomou uma das pedras do lugar e fez seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. É interessante a gente ver porque Jacó ele vai andando e chega um momento em que o sol ele abaixa. Na antiguidade a gente não ia ter lanternas, né, e tudo mais. Então Jacó ele para dormir num lugar desconhecido, e nesse lugar Deus oferece para Jacó um sonho, uma visão, onde ele vê uma escada indo aos céus, e nessa escadaria, ele vê os anjos subindo e descendo diante da presença de Deus. E quando Jacó acorda, ele fala: eu estava aqui num local sagrado, num local especial, que a gente vai ver aqui no verso 17, falando assim: e temendo disse, quão temível esse lugar é a casa de Deus, a porta dos céus. É muito interessante porque um autor, deixa eu ver aqui até o nome desse autor aqui, é A. Ross, e ele fala assim que naquele local, essa história conta a história sobre como um local desconhecido se torna um altar. Quando Jacó acorda, ele vai transformar aquele ali em Betel, né, que é a casa de Deus. Uma pedra se torna um altar, porque Jacó, a pedra que ele protegeu sua cabeça, ele vai transformá-la no altar, ele vai ungir ela e transformar no altar. E um fugitivo se torna um peregrino. Então, Deus, na sua graça, ele revela a si mesmo a Jacó naquele local. Então, a gente vê aqui muito claramente Deus indo atrás de Jacó. Jacó, alguém que não tinha nada para oferecer, alguém que estava completamente ali, um pária, né, da sua família. E muito interessante porque existia uma prática que chamavam de incubação. Como é que isso funcionava? As pessoas elas iam até locais sagrados e elas dormiam e tinham a expectativa que os deuses, né, isso era uma prática pagã, que os deuses dessem a eles visões nesses locais sagrados para eles poderem ter revelações. Então, é muito interessante porque já em qualquer lugar, ele vai no local desconhecido, ele não é alguém que está ali em grande estima, provavelmente ele acreditava até que havia sido deixado de lado por tudo que ele tinha feito com sua família, e mesmo assim, Deus dá a ele uma revelação. Nesse local, a gente vai ter a mudança, a transição da história de Isaac, o pai de Jacó, e começa agora a história de Jacó como ele sendo um patriarca ele mesmo. Então, nesse momento, o Jacó ele vai fazer ali um voto a Deus, e muito interessante que existe aqui uma correlação aqui que o próprio texto vai fazer em relação aos lugares onde Jacó estava e os lugares onde Abraão passou. Então, só aqui para a gente ter algumas coisas aqui, a gente vai ver que Abraão ele passou por Betel, o texto bíblico vai até chamar de Betel antes de Jacó dar o nome. Nós vamos ver isso que em Gênesis capítulo 12, verso 8, vai ser dito que Abraão passou ali e adorou. A gente vai ver ali a aparição de Deus também, vai ser colocada ali como Deus aparece a Abraão. Jacó vai fazer também um voto a Deus, ali mais ou menos também como Abraão fez. E também existe ali Jacó, no final do seu voto, ele falando que vai oferecer o dízimo, como o próprio Abraão fez. Então, nessa história, nós temos aqui Deus se manifestando para um completo pária da sociedade e ele mostrando que ele escolhia naquele momento aquele pária, aquela pessoa esquecida, ele escolheria para ser um dos patriarcas, para ser alguém que daria, na verdade, daria nome para o seu povo, né? Que Jacó depois vinha se tornar Israel, e o povo é conhecido como povo de Israel. Uma clara demonstração da graça de Deus em pegar ali algo sem valor e transformar numa verdadeira obra de arte na história da redenção. Bem, prosseguindo, nós vamos agora, então, lá falar em Campinas com o nosso amigo Ramon, professor Ramon, que está falando lá diretamente de Campinas. A parte de terça-feira, que foi a parte que me foi incumbida, fala sobre o Rabi Jesus. Por que Jesus é chamado de Rabi? Por que Jesus é chamado do mestre dos mestres? É porque o verbo divino, ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E esse verbo, no princípio, estava com Deus. Apesar de ele estar com Deus, ele era Deus. Então, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós cheio de graça, cheio de verdade. E em seu ministério, ele foi chamado de Cordeiro,
lá em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso maior substituto, porque através dele nós somos reconciliados a Deus. E também foi chamado de Rabi, lá no capítulo 1, verso 38 de João, né, ele é chamado de Rabi. Por quê? Porque Jesus é o maior mestre que o mundo conheceu. Nós temos a satisfação, pela graça dele, de seguir. Né? Ele foi exemplo para nós em tudo. E sobre o caminho verdadeiro. Então, a verdadeira educação, ela nos conduz ao mestre. Agora, falando um pouco mais desse mestre, nós podemos ver que ele não era um simples mestre, ele era muito mais do que isso, né? Nós podemos ver que Jesus, sendo o mestre dos mestres, ele, pois era Deus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo para nos conceder somente a salvação. Que Deus maravilhoso, né? Então, por meio de Jesus, nós podemos aprender sobre a vontade de Deus. Então, se nós observarmos dentro das Escrituras, todas as características que são aplicadas ao Pai também são aplicadas ao Filho. Jesus, ele é divino. Colossenses 2:9 fala isso. Ele é eterno, ele é chamado Pai da eternidade, lá em Isaías 9:6. Ele é onipotente, lá em Hebreus 1:3. Ele é onipresente, está em Mateus 28:20. E ele é também onisciente, Mateus 4, verso 18. Agora, eu vou enfatizar um dos versos mais belos, segundo a minha opinião, do próprio Jesus, falando da sua preexistência, da sua eternidade, ele dizendo com seus próprios lábios. Vamos lá para João, capítulo 8, verso 58. Eu irei ler na Nova Almeida Atualizada. João 8:58, que diz o seguinte: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Sempre quando eu comecei a ler as Escrituras, eu ficava me indagando, porque esse eu sou, ele está escrito com letras maiúsculas, né? Mas foi procurando os originais que eu pude perceber. Se nós formos ler, irmãos, João 8:58, lá nos originais, nós veremos a seguinte expressão. Vou ler agora, João 8:58. Eipen autos Iesus. Amen, amen, legohimi prim Abraham genes tai ego eimi. Essa expressão ego eimi não é uma simples expressão, como nós podemos dizer, eu sou professor, eu sou pastor, eu sou comerciante. Não, não é uma simples expressão. É uma expressão enfática. Olha, na língua grega, quando eu digo eimi, eu já estou dizendo eu sou. Agora, quando eu coloco o pronome pessoal do caso reto, ego, que equivale em português a eu, quando eu quero enfatizar algo de muita importância. E o que é que Jesus quis enfatizar de tanta importância? A sua divindade. Esse verso está correlacionado com Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Se nós formos olhar lá em Êxodo 3:14, diz o seguinte: Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Se nós pegarmos a Septuaginta, que foi a tradução grega, né, do Antigo Testamento, né, eles verteram o Antigo Testamento hebraico e aramaico para o grego koiné, e nós temos em Êxodo 3:14 a seguinte expressão:
kai epen ho theos pro moisen egoimi ho on, kai epen hutos ereis tois huios Israel ho om apestalken me pros rimas. Então, nós podemos encontrar a mesma expressão, ego eimi, que nós encontramos em João 8,58, também encontramos em Êxodo 3,14. Só que essa expressão, o equivalente dela no original é a palavra RE. Nós temos aí o verbo hebraico, né, o verbo ser, na primeira pessoa do presente do indicativo. Esse verbo é conjugado na primeira pessoa do presente do indicativo RE somente pelo próprio Deus. E foi justamente esse verbo que foi usado por Jesus e foi colocado em grego o seu equivalente, ego eimi. Os judeus entenderam tanto que Jesus se chamou divino, se autoproclamou Deus naquele momento, que no verso 59, eles pegaram pedras para o apedrejar. E segundo Levíticos, né, um dos motivos de apedrejamento é o pecado de blasfêmia. Aqueles homens pensaram que Jesus, se fazendo Deus, estava blasfemando. Mas ele não estava blasfemando. Ele estava dizendo, eu sou Deus. Então, portanto, irmãos, somente Jesus poderia nos resgatar do pecado, pois o nosso Criador veio nos resgatar em pessoa e em breve virá nos buscar. E agora eu vou passar a vez para o nosso amigo e pastor Elton, diretamente do Maranhão. Com você, pastor Elton. Ok, amigos. Vamos lá, então. Parte de quarta-feira, temos esse infográfico aqui que foi feito a 6 mãos, né? A ideia inicial foi do nosso professor Ramon, daí eu dei uma modificada na ideia, e depois o pastor Pablo, ele fez essa belíssima arte aí, baseada em histórias em quadrinhos. Mas vamos lá. Essa história da mulher cananeia é uma história que muitas vezes ela é mal compreendida ou ela não é entendida por causa da parte dos cachorrinhos, né? Mas a gente já vai chegar aí nessa questão. E os nossos amigos podem também nos ajudar aí nessa explicação. Mas é interessante que essa mulher cananeia, ela tinha uma necessidade que era a filha dela, que estava endemoniada, e ela necessitava da cura da filha. Então, ela teve a coragem de falar com Jesus, sendo ela uma mulher de origem pagã, sendo ela uma mulher, né? Naquela época, os padrões sociais não permitiam ou não aceitavam que uma mulher falasse de igual para igual com um homem. E agora ela, não tendo em vista, deixando de lado todos os preconceitos ou todos os paradigmas sociais, mas se preocupando com a necessidade da sua filha, ela fez um pedido fervoroso. E é interessante que nesse pedido fervoroso, ela chama Jesus de filho de Davi, ela reconhece ele como um rei, ela reconhece ele como um Messias, como um descendente de Davi. Então ela o elogia e ela reconhece a autoridade messiânica de Jesus. Mas a resposta de Jesus naquele momento, que está no verso 23, foi um balde de água fria, pois ele ficou em silêncio. E depois desse silêncio veio o conselho dos discípulos, que disseram, olha, essa mulher está importunando, deixa ela para lá, afasta ela, expulsa essa mulher. E é interessante que essa mulher ela não desistiu, mesmo com silêncio, mesmo com o conselho desagradável dos discípulos. E agora Jesus, depois que os discípulos falaram, Jesus ele rompeu o silêncio. E ele falou assim, olha, a minha missão
é para os filhos de Israel. A minha missão é pregar para os filhos de Israel e não pregar, e não nesse momento eu vim para os pagãos. Não quer dizer que a obra de Jesus depois não seria para os pagãos, mas naquele momento era para os filhos de Israel. Mas aquela mulher ela não se intimidou com essa explicação de Jesus, com o que Jesus disse, e ela insistiu. E ela insistiu e ela o adorou. A Bíblia diz que ela o adorou e mais uma vez clamou pela sua filha. E agora Jesus ele vem com o argumento polêmico, né, onde ele fala, olha só, não pode tirar o alimento da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. É interessante que alguns tentam entender, muitos teólogos eles trazem algumas compreensões, porque até hoje, mesmo hoje a gente tendo assim essa questão de pets, né, de animais e alguns falando sou pai de pet e tudo mais, mas dependendo do contexto e da entonação de voz, você chamar alguém de cachorro é um insulto. E alguns falam, não, Jesus ele estava chamando de filhotinhos, ele estava chamando de uma maneira carinhosa. Eu acho que é forçar um pouco ali o contexto, dizer que Jesus estava chamando de pets, de filhotinhos, né? De uma maneira carinhosa. Outros falam, não, ele está fazendo um xingamento, porque realmente na antiguidade era um xingamento muito forte você se proferir alguém como um cachorro, ainda mais um judeu, que eles tinham os cachorros como animais imundos. Eles não tinham, até onde eu estudei aqui, eles não tinham costume de ter cachorros como animais de estimação, como nós vemos já os pagãos tendo esse costume. Apesar de em alguns contextos isso ser um xingamento, quando você vê o contexto e a reação da mulher, você vê que Jesus não estava xingando e você vê que a mulher não se sentiu ofendida. Na verdade, Jesus ele conhecia os costumes pagãos, sabia que os pagãos eles tinham esse cuidado com os cachorrinhos, que eles tinham esse costume de ter animais de estimação, então ele só fez uso de algo da vida comum dela para ela entender que a prioridade naquele momento não era fazer milagres para os pagãos, mas para o povo de Israel. Então ele só usou algo comum. Ele falou, olha, vocês sabem o cachorrinho, aquele cachorrinho que vocês pagãos criam, que vocês cuidam? Então, vocês não tiram a comida da boca do filho de vocês e dá para os cachorrinhos. Da mesma maneira que eu não posso nesse momento fazer o que você está pedindo. E agora a mulher, com a sua persistência, ela falou assim, sim, mas os cachorrinhos comem das migalhas. E agora Jesus, ele no verso 28, ele elogia a fé dessa mulher, a persistência dessa mulher, e ainda no verso 28 diz que o milagre acontece. Então aqui nós vemos que as respostas de Jesus elas não foram deselegantes ou ríspidas, apesar de aparentemente, ou de uma maneira, se você for ler de uma maneira rápida, pode dar essa impressão, mas eu creio que não é isso. Jesus ele estava apenas incentivando a mulher a demonstrar o quanto ela queria e precisava do milagre em sua filha. Então eu creio que foi uma estratégia de Jesus, uma estratégia pedagógica, uma estratégia dele como mestre dos mestres, e ele conhecendo a fé dessa mulher, de fazer com que ela demonstrasse essa fé, essa perseverança. E creio que muitas vezes Jesus Cristo ele age assim conosco, nem sempre respondendo a nós da maneira que nós queremos, nem sempre na hora que nós queremos, mas ele permite a nós algumas provações, alguns obstáculos para que a nossa fé seja provada e que a nossa persistência também ela possa aflorar nessas respostas que parecem ser negativas, mas que, na verdade, no fim de tudo, nós vemos a bênção acontecer. Né? Elton, uma coisa interessante é que quando a gente vai ver a palavra pão, em todo o Evangelho de Marcos, a palavra pão ela nunca vai aparecer tanto quando ela aparece nesse trecho de Marcos. E é muito interessante porque
O Evangelho de Marcos ele vai trazer Jesus fazendo a multiplicação dos pães 2 vezes. E desde a primeira multiplicação dos pães, Jesus, tudo o que ele vai falando, até chegar na segunda multiplicação, até um pouco depois da segunda multiplicação dos pães, Jesus tudo vai falar de pão. Pão, 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 pão. E nessa história é muito interessante porque Jesus ele usa essa expressão do pão. Ele fala, eu não posso tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. E quando nós vamos ver, em vários momentos, é dito nesse trecho de Marcos, Jesus ele vai repetindo que os discípulos não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães. E lá na frente, como a gente vai ver no Evangelho de João, isso fica mais claro, Jesus se identifica como o pão da vida. Então, eu acho curioso que a mulher ela entende a ilustração de Jesus como o pão da vida, ao passo que os próprios discípulos estão ali confusos e não entenderam aquilo. Então, Jesus ele dá uma ilustração, a mulher entende muito bem a ilustração, que no caso que o ministério de Jesus seria ali para os judeus, principalmente naquele momento, e só depois os discípulos vão entender. Jesus até precisa repetir o mesmo milagre, e até que Jesus pede a paciência, Jesus fala ali claramente, depois da segunda multiplicação, explica para os discípulos, e essa mulher, mesmo ela sendo uma gentia, é como se Jesus dissesse, olha, os cães, que eram, como você disse bem, eram animais imundos, não ainda é o momento deles chegar. A mulher fala, poxa, mas até as migalhinhas a gente ainda pode receber agora. Então, é uma coisa que é bem curiosa, que a mulher ela entende a ilustração de Jesus, ela entende quem Jesus é, ela chama Jesus de um título messiânico, ao passo que os discípulos ficam ali a ver navios, né? Ok, bem, então, indo já agora para a nossa lição de quinta-feira, a gente vai ter aqui um aluno que entende. Até pegando o gancho, dando continuidade aqui da nossa lição de quinta-feira, a gente vai ver aqui sobre um aluno que entende. Nós vamos ver a história do cego Bartimeu. É uma história muito curiosa, porque vai mostrar, vai fazer um contraste com alguns elementos que Jesus traz aí, ainda no livro de Marcos. Então, a infolição ela vai começar dizendo aqui que o cego Bartimeu entende quem Jesus era. Muito curioso, porque Bartimeu ele vai gritar para Jesus e ele vai chamar Jesus filho de Davi. Ainda que em Mateus, né, como o próprio Elton colocou, que essa mulher sírio-fenícia ela vai chamar Jesus com um título messiânico, o Evangelho de Marcos ele vai ter ali uma coisa que a gente chama do segredo messiânico. Jesus constantemente ele vai pedir para as pessoas não identificarem ele como Messias, e constantemente algumas pessoas não vão identificar Jesus como Messias, vão ter não vão enxergar Jesus como Messias. E é muito curioso que pouco antes nós vamos ter aquele que seria talvez o discípulo perfeito de Jesus se aceitasse, que é o jovem rico. É alguém que é estudado, alguém que aprende muito, alguém que tem um conhecimento da lei profundo, mas é alguém que quando Jesus fala, larga tudo que você tem, vem e segue-me, se fecha para Jesus. Então, o discípulo perfeito, ele é apresentado como alguém que não segue o caminho de Cristo. E aí, a gente continuando, nós vamos ver que o cego, primeira coisa que ele fala, ele já começa chamando Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós vamos ver que ele entende quem Jesus era, entende o que Jesus fazia, ele provavelmente já tinha ouvido falar do testemunho de Jesus, as curas que Jesus falava, de quem Jesus era, e ele entende também a sua necessidade, porque Jesus vai chegar para ele e perguntar, o que você quer que eu te faça? E ele vai dizer o quê? Eu quero voltar a ver, eu quero voltar a enxergar, como a gente vê aqui dizendo. Perguntou-lhe Jesus, o que quer que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Também ele entende o que Jesus queria dele. E aqui vem 2 pontos muito importantes. Nós vamos ver no verso 32 do capítulo 10, dizendo que Jesus ele estava um pouco apressado. Então, a gente começa aqui nesse capítulo um caminho de Jesus indo a Jerusalém, para onde ele seria imolado, né? Onde aconteceria o seu sacrifício. E aqui no verso 32 a gente vai ver dizendo o seguinte, estavam a caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos, e esses se admiravam e o seguiam tomado de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que deviam sobrevir.
E aí Jesus está numa fase aqui que Jesus já sabe que vai morrer. Jesus está subindo a Jerusalém e Jesus ele começa a explicar melhor para os seus discípulos quem ele era, qual era a sua missão. Mas em determinado momento, os discípulos eles vão mostrar claramente que eles não entendem a missão de Jesus. Então, nós vamos ter logo em seguida aquela situação complicada ali de Tiago e de João pedindo para estar ao redor do mestre. E quando aparece, então, esse cego, alguém que era um páreo da sociedade, nós vamos ver em outros momentos da Bíblia, que a cegueira ela era associada ao pecado, ou ao seu próprio pecado, ou ao pecado dos pais, e de repente clama o cego o cego Bartimeu, melhor dizendo, ele clama a Jesus, ele dá um título messiânico, ele chama Jesus de filho de Davi, que é uma expressão messiânica para dizer que Jesus era o Messias. E quando ele chama, o verso 49 vai dizer que Jesus para. Então, Jesus está num momento super importante, super especial do seu ministério, tanto é que quem está ao redor não entende o que o cego está fazendo ali e até manda calar o cego, né? Eles tentam repreender o cego e o cego ele continua gritando. E nós vamos ter um contraste muito claro com o jovem rico, porque ao passo que o jovem rico ele não reconhece Jesus como Messias, ele chama Jesus de Rabi, como mestre, o cego também Bartimeu também vai chamar Jesus de mestre, mas o jovem rico ele não decide abandonar o que ele tem para seguir. E no final, o que nós vemos aqui é que no verso 50 até o verso 52, a gente vai ver que o cego ele lança fora a sua capa, que é o que ele tinha, e no verso 52 diz assim que logo que ele volta a enxergar, imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então, o discípulo perfeito, aquele que era o ideal chamado, aquele que não precisava mudar quase nada, que já guardava os mandamentos, ele é alguém que decide não seguir a Jesus. E o cego, o discípulo talvez o mais complicado, o mais impuro, um bom exemplo ali comparando com a mulher sírio-fenícia, é aquele que sim, que abandona tudo o que ele tem, que deixa tudo de lado e decide agora seguir a Cristo. Então é um contraste muito muito intenso. Eu até selecionei aqui uma parte aqui de um sermão de um padre, o padre Antônio Vieira, que também era conhecido, né? É um padre importante para a literatura brasileira, conhecido como Boca do Inferno. Ele, curiosamente, apesar do título dele, ele tinha alguns sermões muito bons. E ele vai comentar aqui, num dos seus sermões, ele vai dizer o seguinte: da mesma maneira que a luz manifesta da divindade, a um homem deu olhos, ao outro Deus nos olhos. Para um foi luz e para o outro foi um raio. A um iluminou e a outros feriu. A um sarou e a outros adoeceu. Ao cego fez ver e ao que tinha vista cegou. Então, muito curioso a gente perceber que o ministério de Cristo para o jovem rico levou o jovem rico talvez a se fechar porque ele não aceitou o ministério de Jesus. Para os fariseus, para os mestres da lei, fez eles se fecharem os mesmos milagres, mas trouxe vista, não só uma vista, digamos assim, física para Bartimeu, mas trouxe para Bartimeu uma compreensão tão profunda de quem Cristo era, que não só chama Jesus de filho de Davi, como decide abandonar o que ele tem, abandonar a sua vida de mendicância e passar então agora a seguir a Jesus como um discípulo. Então temos aí esse belíssimo testemunho desse cego de alguém que tinha tudo para ser o pior dos discípulos, mas então se torna um testemunho, uma testemunha viva da redenção que Cristo traz, que é o que a gente até vê aqui comentando em Hebreus capítulo 5, verso 12 a 14, que a infolição traz aqui no final. Bem, nós vamos então agora para a lição de sexta-feira. Eu vou passar então para o nosso amigo Elton, que está lá no Maranhão. Esqueci o nome da cidade. Coroatá. Então, vou passar então para a lição de sexta-feira para o nosso amigo Elton de Coroatá, Maranhão. Ok. Na parte de sexta-feira, no estudo adicional, nós podemos chegar à conclusão que quando realmente aceitarmos Jesus, o mestre dos mestres, nós teremos o desejo de refletir a sua imagem, fazer a sua vontade e agradá-lo em todas as coisas. Ou seja, na companhia de Jesus Cristo, o dever torna-se um deleite. Então, ao nós aprendermos quem realmente Jesus é, o que ele fez e o que ele fará,
a nossa vida fica melhor, a nossa vida fica mais feliz e a gente reflete mais a imagem dele. Então, que Deus continue abençoando e que sejamos bons alunos na escola do nosso Mestre Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres. Agora, para encerrar, professor Ramon, o aniversariante do dia, hoje no dia que nós estamos gravando, na quinta-feira, o professor Ramon, ele faz aniversário. Parabéns, professor Ramon. E então, o nosso aniversariante, que está completando aí os seus 25 anos de vida, e agora pode fazer uma oração para encerrar. Oremos. Eterno Pai Celestial, muito obrigado por mais um ano de vida e muito obrigado por nos dar a oportunidade de compartilhar a Tua palavra com todos os nossos irmãos, os nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais e também pelo YouTube. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Amém.